participando, né? Hoje nós estamos recebendo novamente a nossa colega aqui do núcleo, né, a Juliana Aragão, que é nutricionista, preceptora também da residência multiprofissional aqui da UFAC. E hoje ela vai abordar um tema bastante interessante, pertinente, que tende a nos ajudar bastante nesse período de isolamento social, né, que vai falar um pouco sobre cozinhar em tempos de confinamento, né, quais os benefícios para o corpo, para a mente das pessoas que se mantêm nesse período difícil, né, conturbado. Tá bom? Então, lembrando, gente, que qualquer dúvida ou interação que vocês queiram fazer com a palestrante, você pode utilizar o chat, esse bate-papo público aqui do lado esquerdo. Então, você pode digitar a sua pergunta aí, que é ao final da palestra. A Juliana vai ler uma por uma e vai responder com certeza, interagir com todos vocês da melhor forma possível. E lembrando também que essa web palestra ela é gravada, ela fica no nosso canal do YouTube, o Telesaúde Acre. E lá vocês depois podem baixar, assistir com um pouco mais de calma, né, e tirar um pouco mais de tempo para isso. Quem assistir online aqui na sala da web palestra, ao final, daqui uns 5 dias úteis em média, a gente envia no e-mail de vocês, informado, no formulário que nós vamos disponibilizar daqui a pouco aqui no bate-papo. Você preenche o formulário e depois de 5 dias úteis, em média, a gente envia o certificado de participação. Tá bom? Então, você recebe o certificado por participar, por ser ouvinte da web também. Quem quiser depois seguir as nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, o Telesaúde Acre, e lá nós disponibilizamos a agenda. Oi, estão me ouvindo? Érica está falando que está sem áudio. Ah, sim. Érica, nós estamos apenas com o áudio um pouco atrasado, tá? Mas ele está sendo transmitido, tá bom? Então é isso, gente. Sem mais delongas, né? Vamos passar a palavra aqui para a Juliana e que todos tenham uma boa web. Pronto. Todo mundo me escutando? Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana. O Cabrini me apresentou. Espero que a gente consiga fazer uma ótima web hoje, que a gente consiga tirar algumas dúvidas, que a gente também possa relaxar, que hoje o assunto é um pouco mais leve também, nesse tempo de confinamento. Possamos tirar as dúvidas sobre a questão da mente e do corpo, né? O que o cozinhar pode trazer de benefício nesse tempo que está difícil para todo mundo, difícil para quem está trabalhando em linha de frente como eu, difícil para quem está ficando em casa confinado. E vamos tentar amenizar um pouco toda essa dificuldade de um momento que a gente está vivenciando pela primeira vez e que o desfecho com certeza será positivo. A gente vai tirar mais coisas boas do que ruins desse momento atual do mundo. Então vamos lá começar. Aqui uma setinha. Então, primeiramente, com os meus recados sempre muito enfáticos, fiquem em casa, lavem as mãos com água e sabão, atenção à etiqueta respiratória, principalmente quando estiver sem máscara, respire, cozinhe e aprecie sua presença, que nada melhor do que amor próprio, nada melhor do que a gente gostar da nossa própria presença, e essa pode ser a grande dificuldade num momento de confinamento de alguns, né? E lembrando que tudo isso passa. Então aqui eu coloquei até um trecho de uma música para a gente parafrasear um pouco, né? Do Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E coloquei 2 momentos em relação aqui à comida, né? A comida é muitas vezes usada para reduzir e acessar emoções negativas e prolongar
emoções positivas. O que a gente pode tirar disso aqui? Nesse momento que a gente está confinado em casa, onde existem muitas questões, tanto de ociosidade, como de ansiedade, ligada a esse momento atual, ligada às notícias negativas que muitas vezes a gente está linkado e a gente tem dificuldade de se desligar. Então, muitas vezes a comida ela é aquele start para você tentar amenizar tudo isso que está acontecendo, né? Então, você procura fazer o quê? Você procura se alimentar a todo momento, ou você procura abrir a geladeira a todo momento para tentar amenizar essas situações. Então, a comida está muito relacionada a esses nossos eixos emocionais, tanto emoções negativas como as positivas, e a gente precisa tentar contrabalancear isso, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que o cozinhar, né? O que a atividade de cozinhar pode reduzir essas situações? Como que a gente pode usar isso como um aliado para a gente reduzir tanto esse tempo ocioso, como a gente reduzir esses aspectos de ansiedade que o próprio confinamento traz também. Então, o estado emocional influencia o desejo de comer de diferentes formas. Algumas comem menos, outras sentem um desejo exagerado de comer. Então, a gente consegue verificar, dentro desse tempo de quarentena, de confinamento, de medo que a gente está vivenciando, esses dois opostos. Pessoas que se alimentam muito mal, começam a não se alimentar direito, e pessoas que acabam comendo alimentos mais calóricos, alimentos mais industrializados, de forma volumosa. Então, a gente tem esses dois padrões acontecendo, né? E os dois padrões são muito ruins, porque em um padrão eu tenho os dois, na verdade, eu vou ter um sistema imunológico sendo bombardeado, né, de alimentos ruins, de alimentos ultraprocessados, de açúcar, de gordura, e no outro eu vou ter um corpo com um déficit tanto de calorias como de nutrientes. Então, a pessoa que deixa de comer ou acaba comendo menos ou acaba só beliscando ao longo do dia, ela também vai ter um prejuízo imunológico, que nesse momento de pandemia não é o que a gente quer. A gente quer estar com o organismo ok, a gente quer estar com a imunidade em dia. Então, esses dois opostos, a gente tem que achar sempre a linha do meio, né? Porque o caminho do meio, ele é sempre melhor. E a gente precisa tentar melhorar isso como? Através da cozinha. Então, o que a gente pode fazer dentro da cozinha que a gente pode amenizar isso? Que a gente pode melhorar nossas escolhas alimentares, que a gente pode aprender com a comida, o que a comida tem a nos ensinar nesse momento e o que a prática de cozinhar pode trazer de benefício, tanto para a mente quanto para o corpo. Primeiro de tudo, a gente precisa colocar isso em mente e em prática também. Todos nós sabemos cozinhar. Todos nós somos capazes de cozinhar. Isso é um fato, né? A gente consegue tornar essa habilidade a cada dia melhor. A gente consegue potencializar essa atividade de cozinhar. E hoje a gente tem algo à mão, que é o celular, que são as redes sociais. Em tempo de pandemia, em tempo de quarentena e isolamento social, nós temos grandes chefes, nós temos pessoas que não são tidos como chefes de cozinha, mas que têm uma prática com a cozinha muito interessante, muito didática. Existem canais, inúmeros canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, em redes sociais, que trazem essas pessoas auxiliando quem não tem tanto tato com a cozinha assim a iniciar a prática da cozinha. E isso é muito interessante. Então, tirando isso, que todos nós sabemos cozinhar, iniciemos a nossa conversa mais prática, digamos assim. Então, o ato de cozinhar. Primeiro, o ato de cozinhar, ele me traz várias coisas, né? Coisas objetivas e outras situações que eu posso levar também para a minha mente e para o meu corpo. Então, o ato de cozinhar, ele está diretamente ligado à questão da nutrição ao corpo. Toda vez que eu pratico isso, eu preciso lembrar que eu estou potencializando a nutrição do meu corpo ou gerando malefícios na nutrição do meu corpo, dependendo do que eu estiver cozinhando, dependendo do que eu escolher cozinhar.
tá? Eu fortaleço as conexões. Que conexões são essas que a gente pode fortalecer no momento de cozinhar? Eu posso fortalecer uma conexão entre uma mãe e uma criança, uma mãe e o seu filho. Por exemplo, quando você consegue envolver essa criança em algum processo dentro da cozinha, seja fazendo um bolinho de chuva e dando um ovo para ela abrir, seja ela misturando a farinha de trigo no leite durante o preparo de um bolo, mas você está fazendo o fortalecimento ali de conexões, né? E você fortalece as conexões também quando você está preparando o alimento para o outro. Então você consegue estabelecer melhores conexões dentro da sua casa, dentro da sua família, quando você consegue preparar o alimento do outro, né? Existem questões energéticas que a gente vai falar ali da transmissão energética entre o alimento e o preparador, e o chefe, o cozinheiro, como que queiramos chamar. Então, a gente consegue fortalecer essas conexões, porque sempre que você prepara o alimento, você coloca suas energias naquele alimento. Então, você está preparando aquele alimento com toda a sua energia daquele momento, seja ela positiva, seja ela não tão positiva assim. O cuidado e o autocuidado. Todas as vezes que eu inicio um processo de cozinhar, quando eu decido cozinhar, ele está envolto em muitas situações, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas como assim eu posso fazer o cuidado e o autocuidado? Eu posso cuidar da minha família, quando eu estou praticando esse ato de cozinhar, de preparar um alimento, de descascar um alimento, de colocar esse alimento dentro da panela, de pensar num prato, o que é que eu vou fazer com aquele alimento, de pensar nos nutrientes que aquele alimento pode me trazer. Quando a gente escolhe uma preparação, a gente escolhe por diversas questões. E uma dessas questões também é a parte de nutrição, de cuidado e de autocuidado. Quando você faz o alimento para alguém, você está cuidando daquela pessoa, e quando você faz o alimento para você, você está realizando um autocuidado. Porque você fez uma escolha para aquele alimento, para aquele prato que você está preparando. Então, o ato de cozinhar também é um ato de autocuidado. Atenção plena. O que seria essa atenção plena e essa conexão? A atenção plena é justamente esse prestar atenção no que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você está cortando vou dar o exemplo aqui de algum legume, como você está cortando uma batata, quando você está cortando uma cenoura, você precisa ficar atenta àquele ato que você está fazendo ali naquele momento de corte, de observar o alimento, de observar a textura do alimento, de observar como que aquele alimento se dá no meio onde ele está sendo colocado. Então, tudo isso gera uma atenção plena àquilo que você está fazendo. E isso também diretamente influencia na redução de ansiedade. Você está dando atenção a um processo que você está fazendo, né? Principalmente quando nós iniciamos o ato de cozinhar, se você não tiver eu não tenho muita habilidade na cozinha, a gente percebe que essa atenção plena, ela é potencializada, ela é elevada, porque você vai observar e você vai prestar atenção em todos os atos minuciosamente que você está fazendo. E isso gera a redução também de ansiedade. Você cortar todos os legumes em um formato quadradinho, em rodelas, enfim, tudo isso gera a atenção plena. A gente vai voltar e falar um pouco mais de atenção plena um pouquinho mais lá na frente em relação à degustação desses alimentos. E a questão da memória afetiva. Com certeza, todos nós que estamos aqui já presenciamos algum cheiro, algum gosto, algum sabor que nos remeteu a uma comida que a mãe fez, uma comida que a avó fazia, uma comida que era uma reunião familiar, ou uma comida que alguém fez que você gostava muito e aquilo teve uma relação afetiva com algum momento que você vivenciou. Então, o ato de cozinhar, ele também gera memórias afetivas e ele também traz memórias afetivas antigas que você já vivenciou. Então, nada melhor do que, por exemplo, você comer algum prato ou preparar algum prato e aquilo gerar uma conexão afetiva com o seu
filho, com o seu marido, com a sua mãe dentro de casa, enfim. Então, a comida, ela tem também esse poder de ocasionar essas memórias afetivas, o que isso também faz com que a gente tenha uma maior atenção plena na hora de degustar. Então, se eu te der um prato que remeta à sua infância, você vai lembrar daquele prato por quê? Porque você teve atenção plena no cheiro, no sabor daquele prato, no aroma daquele prato, na textura daquele prato. Muitas vezes, como que a pessoa montava aquele prato para você no prato. Então, tudo isso também gera memórias afetivas. Então, esse ato de conexão com a comida, esse ato de conexão ao cozinhar é muito importante. E ele é muito importante para outras coisas também, por exemplo, para prevenção de doenças crônicas, como obesidade, como diabetes, como hipertensos. A gente sabe que quando essas pessoas conseguem fazer a conexão com o ato de cozinhar, a gente potencializa em suma a qualidade da alimentação ingerida por essa pessoa ao longo do dia. Então, é muito diferente quando essa pessoa começa a preparar o seu alimento, a realizar o ato de autocuidado, a entender o que ela está ingerindo, né, e saber que ela está nutrindo o corpo. Então, a atenção plena, ela desenvolve tudo isso, desde o momento em você fazer escolhas para o que você vai colocar para dentro do seu corpo, até o momento em que você vai cozinhar, que você vai escolher os alimentos. E aqui eu não estou falando de alimentos bons ou alimentos ruins. Eu estou falando no potencial de você escolher o que você vai comer. E isso, em dados momentos, eu posso sim escolher comer uma fatia de bolo que me remeta, por exemplo, ao bolinho de chuva que minha mãe fazia na minha infância. E não vai haver problema nenhum. O que eu não posso fazer é deixar de realizar o ato de cozinhar e fazer o consumo excessivo de, por exemplo, fast foods, de comidas mais com alto teor de sódio, alto teor de gordura. Então, para isso, a gente precisa potencializar esse ato de cozinhar. O processo de cozinhar. Quando eu falo do processo de cozinhar, eu preciso repensar em algumas coisas, né? Vamos dizer que nunca cozinhamos na vida. Então, hoje deve ter muita gente nessa situação, né? Que às vezes se viu sem o facilitador da sua casa, que muitas vezes tinha uma diarista ou tinha uma empregada doméstica que realizava os serviços, esses serviços de casa, porque a pessoa ficava mais tempo no escritório, na empresa, enfim. E hoje ela se vê precisando cozinhar, né? E por vezes a gente não sabe nem qual é o ponto de partida disso. E quando a gente pensa no ato de cozinhar, para a gente melhorar, para a gente potencializar nosso corpo, nossa mente, para a gente potencializar os horários de cuidado, né? A gente vê muita gente durante essa quarentena, inclusive, brincando que está almoçando na hora da janta, jantando na hora do almoço, tomando café na hora do café da tarde. Então, o ato de cozinhar, de você planejar as suas refeições, também te faz ter esse planejamento de horários, que é extremamente importante que você mantenha esse planejamento de horários durante a pandemia, durante o distanciamento social, durante a quarentena. Por quê? Porque você precisa orientar, né, fazer uma orientação para o seu corpo. A gente precisa realmente continuar construindo planejamentos, porque a vida vai continuar, e a gente precisa promover alguns regramentos, né? Algumas melhorias. Se a gente vai iniciar, agora eu vou decidir cozinhar o meu próprio alimento, pelo menos a minha refeição principal, o almoço, agora eu vou fazer, mesmo pós-pandemia, né? Então a gente precisa planejar, fazer isso de forma planejada. Tentar escolher nossos alimentos. Então, primeiro a gente precisa planejar as refeições, saber qual é a refeição que a gente vai preparar, escolher os ingredientes. Então, isso também faz parte da atenção plena, isso também faz parte de você trabalhar o seu corpo e a sua mente no ato de cozinhar. Você ir, escolher os seus alimentos, você saber o que você está escolhendo. Hoje a gente tem essa questão do distanciamento social, que a gente tem alguns aplicativos, a gente pode pedir a alguns produtores
agricultores, eles também estão entregando, isso também é um facilitador para gerar a economia de alguma forma, e a gente pode fazer isso, mas o fato de você escolher o seu alimento, escolher o que você vai fazer dentro do seu planejamento de refeições é muito importante, porque pode chegar um momento, principalmente quem não tem essa prática de cozinhar, vocês vão perceber que muitos ingredientes, principalmente legumes, vegetais, a gente não tinha o hábito de utilizar. Ou às vezes a gente nunca nem experimentou. A gente não sabe como é a textura, como é o sabor, como é o aroma daquele alimento misturado a outros alimentos. Então isso é muito interessante. E a partir do momento que eu consigo planejar essas refeições, eu consigo fazer essas escolhas de ingredientes. E por que não iniciar o consumo de novos alimentos nesse momento? Por que não dar uma oportunidade para um alimento que eu julgava ser ruim, mas que eu tive contato uma vez só na vida, em um tipo de preparação que eu nem gostava? Então, por que não potencializar estes alimentos? Por que não buscar receitas nas redes sociais, nos sites de busca, para a gente conseguir potencializar tanto o consumo desses alimentos, potencializar a nossa criatividade na cozinha, e por vezes vocês vão se descobrir grandes cozinheiros, né? Fazendo algumas alquimias na cozinha, algumas misturas na cozinha muito satisfatórias ao final do preparo. Às vezes a gente faz um prato, mistura alguns legumes que a gente realmente não imaginava o sabor, porque a gente nunca se propôs a experimentar, né? A gente nunca se propôs a realmente sentir a textura. Então, muitas vezes, a gente pode pegar algum alimento e, quando começa a mastigar, quando começa a sentir a textura daquele alimento na boca, a gente percebe que não é nada daquilo do que a gente estava esperando. Porque muitas vezes aquela atenção plena que o alimento exige, que a alimentação exige, a gente não consegue fazer em tempos normais, digamos assim, porque o nosso tempo de refeição foi reduzido, porque o nosso tempo de contato com o alimento foi reduzido em suma ao longo da nossa vida. Hoje, a gente faz menos, a população mundial, nosso horário de almoço é entre 15 a 20 minutos. Né? A gente não consegue saborear um prato entre 15 e 20 minutos da forma mais adequada. Muitas vezes, durante o consumo desse prato, a gente faz com o celular à mão, com a televisão ligada. Então, eu não consigo ter atenção plena nesse alimento. E muitas vezes o ato de cozinhar bloqueia tudo isso. Porque eu vou consumir um alimento o qual eu preparei, o qual eu coloquei toda a minha atenção ali para o preparo, o qual eu fiz uma mistura de alquimia na cozinha, e por isso eu vou ter muito mais atenção na hora de consumir, na hora de preparar, na hora de degustar. Eu vou ter o prazer de colocar uma mesa, eu não vou comer no sofá em frente à televisão, eu vou desligar a televisão, eu posso colocar uma música que eu gosto, uma música tranquila, eu vou preparar um ambiente para que eu e minha família possam comer. E se isso não era um hábito antes da quarentena, por que não resgatar este hábito? Por que não comermos todo mundo à mesa, como preconiza, como era antigamente, como a gente tinha aquele momento de comunhão em volta da comida, saboreando, experimentando, sendo exemplos para os nossos filhos ou para os nossos netos, comendo legumes, comendo verdura, realmente sabendo o sabor daqueles alimentos que, por vezes, pela praticidade do dia a dia, a gente não consome, porque é difícil de preparar, porque ele é muito perecível, se eu compro hoje na geladeira e não faço amanhã, ele estraga, e porque também não buscar técnicas dentro da cozinha para que a gente possa potencializar isso. O quanto de alimento você estraga ou estragava dentro da sua geladeira antes da quarentena? Quantas coisas eram jogadas no lixo de frutas e verduras, ou porque você não tinha interesse em preparar,
porque você comprava pensando numa receita e não se dava ao tempo de ir para a cozinha, de preparar, de fazer uma tentativa para você e para os seus. E agora, nesse momento, você consegue fazer isso. Então, a gente pode também potencializar práticas dentro da cozinha para a gente minimizar essa questão do desperdício e maximizar a quantidade de legumes, vegetais que a gente come, que essa é a maior dificuldade na hora que a gente pensa em potencializar um alimento dentro do hall das nossas refeições. Quantas vezes você ignorou o que você comia? Então, fiz aqui um esqueminha de looping, justamente para a gente pensar o quanto esse resgate é feito, né? Quantas vezes a gente ignorou o que a gente comia pelo que a gente conversou há pouco, devido à televisão, devido ao celular. E agora, nessa época de quarentena, isso potencializa negativamente, porque dificilmente a gente vai ligar a televisão, ou a gente vai abrir o WhatsApp, ou a gente vai abrir uma rede social e não vai ter uma notícia de número de mortes, não vai ter uma notícia, alguma fake news, não vai ter algum atrito governamental, enfim. A gente não precisa ficar alheio a isso, mas existem momentos onde a nossa atenção precisa estar voltada para o nosso corpo e para a nossa mente, pelo momento de nutrição, pelo momento de não desgaste emocional, e um desses momentos é a refeição. Então, por que não deixar isso de lado? Por que não iniciar todas as nossas refeições distantes de aparelho de celular, distantes de aparelho de televisão? Desligar estes momentos para a gente realmente ter uma atenção plena. Hoje a gente sabe que, principalmente crianças, a questão da obesidade está muito ligada a isso, né? A criança se alimentar na frente do computador ou na frente de um telefone e realmente não ter atenção plena no que está comendo. Não observar a cor do prato, não observar a textura dos alimentos, não sentir a textura dos alimentos. Isso dificulta muito quando você está criando um hábito em um ser humano, em uma criança, para ela levar ao longo da vida. Então, por vezes, essa criança tem aversões a alguns alimentos que nem sequer foi oportunizada a experimentar, a provar, né? E a gente gera o quê? Diversas vezes um adulto com um paladar infantilizado, então com coisas fáceis para comer, coisas doces e com dificuldade, por exemplo, mastigar algum legume cru, alguma verdura crua, porque é difícil de fazer devido ao hábito que não foi construído lá atrás. Então, por que não iniciar estes novos hábitos nesse momento? Então, você não saboreou o que você comia. Muitas vezes, se a gente perguntar se era doce ou salgado, eu sempre brinco, é doce ou salgado? A pessoa não sabe, né? Você não saboreou a textura, você não sabe se aquilo ali estava mais fibroso, menos fibroso. Finalizou e não percebeu. Muitas vezes você finaliza um prato, você finaliza alguma coisa que você estava comendo à mão e você não percebe. Eu vou dar o exemplo aqui da pipoca na hora do cinema, né? Que é a brincadeira que todo mundo faz, que mal começou o trailer, eu já terminei a pipoca. E eu nem percebi, porque se eu tivesse percebido, eu tinha deixado um pouco para a hora do filme. Porque a gente está com a atenção plena naquele momento na tela do cinema. A gente não está com a atenção plena no que a gente está comendo. E isso também acontece se a gente faz o movimento de comer diante da televisão e diante do telefone. Então, mudar esses hábitos agora, durante a pandemia, é muito interessante. A gente vai ver um resgate que isso vai fazer no na nossa ansiedade no momento da comida. A gente vai ver o resgate que isso vai fazer na nossa satisfação na hora de comer. A gente vai saber mais a hora que a gente saciou e que não quer mais, né? Isso vai fazer com que a gente não ignore as sensações de toque, de textura, de sabor, e a gente não vai ter uma busca repentina para novos alimentos, que é aquela história de eu comi isso, mas não era isso que eu estava com vontade de comer. E muitas vezes a gente busca outra coisa para comer, porque realmente a gente não teve atenção plena, a gente não prestou atenção, a gente não saboreou aquele alimento que estava à nossa frente naquele momento.
Aqui, voltando a falar sobre a atenção plena, porque eu acho que isso é muito importante em relação ao corpo e à mente, a gente saber o que está colocando dentro do nosso corpo, como que a gente está nutrindo, o que que aquele alimento pode trazer de benefício para o nosso corpo. Então, a atenção plena, ela é construída. Né? Ninguém tem atenção plena na hora de comer de uma hora para outra. A gente vai construindo e cada indivíduo tem uma experiência interna diferente com o tipo de alimento consumido, o momento que vai consumir, né? Então, é a história de a hora da refeição é uma hora sagrada. Então, nesse momento, a gente pode, com a atenção plena, com comer com consciência, gerenciar a nossa fome, ter uma consciência do que a gente está comendo. E quando eu falo aqui de consciência, eu estou falando desde uma consciência ambiental até uma consciência corporal. De, por exemplo, eu escolher o alimento de um agricultor familiar, pode ser sem agrotóxico também, pensando nisso, pensando em um alimento sem embalagem, né, no meio ambiente, até pensar que aquele alimento pode me trazer nutrientes também. Então, isso é a atenção plena, e a gente consegue fazer isso muitas vezes, construir essa atenção plena através da cozinha, cozinhando, conhecendo os alimentos, sabendo que aquele alimento eu posso fazer uma alquimia com outro tipo de alimento e ser um prato incrível, né? Ser um prato muito saboroso, que eu consigo fazer ele de forma rápida, né? Sem inventar a roda, e eu consigo ter prazer naquilo que eu estou fazendo. Porque como a gente falou mais lá atrás, o cozinhar traz essa consequência do autocuidado e traz essa consequência também de memórias afetivas. E isso é um resgate positivo que a gente vai fazer a todo momento quando a gente começar esse ato de cozinhar. Então, ele tem esse poder também de gerenciar todas essas questões emocionais. Uma questão de consciência, uma questão, a experiência interna que a gente falou, a neuroplasticidade, então essa questão da atenção plena. Alguns estudos dizem que de 6 a 8 semanas a gente tem uma mudança também no aspecto cognitivo, neurológico, em relação ao nosso contato com o alimento. Então, a gente olhar para um prato e visualizar aquele prato feito por mim, cozinhado por mim, aquele prato, prestar atenção nas cores daquele prato, prestar atenção nos nutrientes que aquele prato pode me trazer, começar a mastigar e sentir a textura que aquele alimento tem, o sabor que aquele alimento tem, tudo isso me gera essas experiências internas junto com a alimentação que o cozinhar também me trouxe. Então, tudo isso melhora a minha neuroplasticidade quando eu falo de relação com a comida. Aceitação, então eu vou aceitar essa questão da alimentação, que eu posso consumir alguns alimentos que naquele momento não foram feitos por mim, mas, por exemplo, me remete a uma memória afetiva. Então, o exemplo que eu dei do bolinho de chuva ou do bolo de chocolate, eu tenho a aceitação que aquilo ali faz parte do meu gerenciar da minha fome, e que aquilo ali não vai trazer um malefício para mim se eu tiver uma consciência plena de que uma fatia vai me satisfazer, né? E que essa mesma fatia não vai me levar ao leito de morte por um infarto, por exemplo, né? Muitas vezes a gente julga isso dos alimentos. Isso é muita falta de conhecer. Por exemplo, é diferente quando você prepara um bolo, você mesmo prepara o bolo, você cozinha o bolo e você sabe todos os ingredientes que ele tem. Isso te ocasiona também uma segurança e uma aceitação do que aquele alimento é. Então, isso também faz parte do positivo em relação a cozinhar. Então, por que não preparar o meu próprio alimento? Por que não preparar algo que eu gosto? Uma semana atrás, a pergunta mais feita pelas pessoas que estavam em quarentena no Google era a seguinte: como fazer pão? Então, todo mundo está em busca de fazer o seu próprio pão. O que foi que mudou durante esse período de pandemia, durante essa quarentena, que as pessoas estão em busca de fazer o seu próprio pão, de fazer o seu próprio alimento? Elas estão pensando, sim, em como alimentar-se melhor, em como gerar mais nutrientes positivos, melhores para o seu corpo. Isso é muito importante.
Você não vai conseguir gerenciar toda a alimentação dentro de uma cozinha de uma família. Você não vai conseguir, por vezes, preparar todos os dias essa alimentação para a família. Mas se você tem essa prática e você consegue preparar uma refeição, você consegue trazer nutrientes que você conhece à mesa, você consegue potencializar o consumo de novos alimentos à mesa, porque você soube preparar aquele alimento de uma forma diferente e de uma forma que você olhou e falou assim, nossa, eu nunca imaginei que esse alimento tivesse esse sabor misturado com esse outro. Quando eu experimentei de outro jeito, não era assim. E você consegue perceber o seu poder em gerar sabor com uma preparação nova. E tudo isso é muito gratificante. O reforço positivo que isso faz é muito bom. Então, por isso que cozinhar é muito importante para a gente nutrir o nosso corpo e a nossa mente. E as nossas escolhas, que foi o que eu acabei de falar. A gente vai começar a balizar nossas escolhas por isso, por essa atenção plena. Então, a gente não vai sentar e comer uma caixa de chocolate, porque a gente vai abrir o chocolate, a gente vai experimentar o chocolate, a gente vai fechar os olhos e sentir o sabor do chocolate, a textura do chocolate. Isso te faz ter uma saciedade, uma consciência do que você está comendo muito maior e você não vai precisar de grandes volumes para você se satisfazer. E isso faz com que você faça melhores escolhas. O ritmo da alimentação. Então, a gente já falou também um pouquinho sobre isso, Eu coloquei aqui esse relógio, alguém batendo no relógio, que foi o que a gente viu nesse momento. Então, parece que o nosso tempo parou. Pelo menos no nosso tempo lá fora, talvez tenha parado, justamente para a gente conseguir refletir sobre algumas coisas, e uma dessas coisas é justamente como estava a nossa alimentação e como que a gente estava levando essa alimentação. Como que estava sendo a dinâmica familiar, ou única, ou de um casal, em relação à alimentação. Então, qual era o tempo que eu estava destinando para a alimentação, como eram os meus horários de alimentação. Então, muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas para ter um tempo menor para a gente realizar uma alimentação e qual vai ser o desfecho disso. O que eu estou colocando no meu prato porque eu decidi ficar mais tempo dentro de uma rede social e reduzir o meu tempo de trabalho, e o que foi que eu coloquei no meu prato que me alimentou ou me nutriu. Então, a gente precisa saber o que a gente está destinando, Como que a gente pode gerenciar o nosso tempo em relação da alimentação, e a gente consegue fazer isso. Se a gente tiver um planejamento, a gente sabe que a gente vai abrir espaço sim para essa alimentação, que não seja uma alimentação preparada na hora, mas que eu consiga fazer um preparo antes, no dia anterior, eu consigo congelar, eu consigo fazer de alguma forma, então eu consigo fazer um gerenciamento melhor dessa alimentação. E o local das refeições, Então, na verdade, isso aí são 3 pontos que a gente precisa pensar justamente para fazer uma adequação na nossa alimentação. Agora, em épocas de quarentena, de distanciamento social, que nós estamos ficando mais em casa, isso é um fato que acontece. A gente vê que a gente perde um pouco, ou a gente consegue organizar essa questão do tempo da alimentação, os horários e os locais das refeições. A gente percebe que, por vezes, eu antes estava realizando uma alimentação ou na sala, ou em pé no escritório, ou na mesa de trabalho, e agora eu tenho a oportunidade de comer em casa, De colocar uma mesa, de colocar um prato, de colocar garfo e faca, sentar, mastigar, cortar meus alimentos, melhorar a minha digestão. Então, essa prática do ritmo da alimentação, que a gente hoje consegue verificar que nós estávamos, sim, errando de alguma forma, a gente pode fazer esses ajustes. E o cozinhar traz justamente esses ajustes potencializados. Por quê? Porque a partir do momento em que eu preparo o meu próprio alimento, que eu tenho o prazer de comer aquilo que eu preparei, de resgatar aquilo que eu consegui fazer para mim, o meu autocuidado ou o cuidado da minha família também, eu consigo ter uma alimentação melhor, eu consigo melhorar esse ritmo de alimentação. E por que não
não envolver as crianças, não envolver o marido, não envolver todo mundo nessa prática da alimentação, do cozinhar, que a gente sabe que isso envolve toda a família. Então, cada um pode ter um papel, que seja as crianças menores lavar algum legume ou misturar alguma coisa, mas essa prática de reunir todo mundo na cozinha, isso é satisfatório, tanto para a família, quanto para o nosso corpo, que a gente consegue nutrir melhor e a gente consegue gerar aquelas memórias afetivas que a gente falou lá na frente. Então, aqui eu trouxe uma pergunta para vocês em relação qual foi a sua última experiência alimentar. Então, qual foi a sua última experiência alimentar? Se a gente parar e pensar sobre isso, antes da pandemia, muitas pessoas, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas antes de ontem, e algumas pessoas sempre me remeteram, eu mesma, que gosto muito de cozinhar, remetia a situações de viagem, né? A melhor comida que eu comi foi em tal lugar, em tal restaurante. Por quê? Porque foi aquele tempo que talvez a gente destinou a atenção plena àquele prato que a gente estava saboreando. Era um momento onde a gente estava relaxado, onde estávamos distantes, às vezes, do estresse turbulento do dia a dia, do trabalho, né? E por que não trazer essas melhores experiências alimentares para dentro da nossa cozinha? Por que não falar, poxa, aquele frango com o quiabo que eu fiz semana passada estava delicioso, porque eu aprendi a misturar o quiabo com frango, algo que eu não comia, e ficou muito bom. Por que a gente não oportunizar a nossa melhor experiência alimentar dentro de casa? Com o nosso prato, a gente aprendendo a fazer novas experiências, né? A gente conseguir transportar essa nova experiência para um filho, para a gente mesmo, para o marido, para a mãe, para o pai, de alguém experimentar um prato que a gente fez e falar, nossa, como isso está gostoso. Isso é um reforço positivo incrível. E a gente ser autor das nossas próprias escolhas, né? A partir do momento que você consegue construir essa dinâmica alimentar dentro da cozinha, você é autor das suas próprias escolhas e esse autocuidado te acalenta, né? Você consegue potencializar, reduzir a ansiedade, reduzir o estresse. Muita gente fala que cozinhar, eu vou para a cozinha para relaxar, para conseguir me desestressar, porque realmente ali você tem aquela atenção plena com todos os cortes, com cada panela que você está fazendo, muitas vezes conhecendo novos ingredientes, conhecendo novas receitas, conhecendo novos temperos que muitas vezes a gente nem conhecia, nem sabia que existia, e isso dá um diferencial enorme na culinária, colocar algum tempero, alguma erva diferente. E aqui exercitar a mente. Quando a gente fala sobre exercitar a mente em relação a cozinhar, a gente está falando justamente dessa questão de experimentar novos sabores, de experimentar um prato pela primeira vez, e pode ser um prato e deve ser um prato que você mesmo prepare. Algum ingrediente que você nunca se oportunizou a usar, eu estou falando muito isso porque eu tenho certeza que existem inúmeros, principalmente legumes e vegetais, que muita gente nunca imaginou utilizar ou misturar com alguma coisa, e quando a gente procura em algum site de busca, a gente vê inúmeras possibilidades de fazer algum prato, né, e realmente experimentar ele pela primeira vez. Então, tudo isso a gente pode exercitar nossa mente e potencializar em época de quarentena, possibilitar a integração desses alimentos, então realmente misturar algum ingrediente que a gente julga que não vai dar certo aquilo ali, mas quando a gente faz, vira uma explosão de sabor. Reduzir o consumo de alimentos tão apreciados anteriormente. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando eu faço o autoconsumo de alguns alimentos, principalmente alimentos calóricos, alimentos gordurosos, e em algum momento eu possibilito a entrada de novos alimentos, eu acabo deixando esses alimentos que eu tinha um consumo excessivo e uma apreciação imensa por eles, eu acabo deixando eles em segundo plano. Eu não faço tanto consumo deles, por quê? Porque eu aumentei a minha ingesta desses outros novos alimentos e agora, em vez de 2 opções, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8. Eu tenho outras opções no meu cardápio. Então, meu cardápio não está mais tão ligado a apenas 2, 3 itens. Eu tenho várias opções agora e eu posso potencializar o meu consumo.
E muitas vezes essa potencialização de consumo, que a gente às vezes pode ligar a alto consumo econômico, ou seja, agora eu vou aumentar o valor do meu supermercado. Muitas vezes isso pode ser ao contrário, ou melhor, a maioria das vezes isso é ao contrário. Por quê? Porque você reduz o desperdício. A partir do momento que você conhece uma dinâmica de uma cozinha, você sabe o que você pode comprar mais, o que você pode comprar menos, o que você consome mais, e você não vai comprar uma quantidade exagerada, principalmente de alimentos mais perecíveis, ou seja, alimentos que estragam mais dentro da sua geladeira e você não vai deixar eles de lado, você vai potencializar o uso, inclusive usar por vezes, integralmente aquele alimento. O que é usar integralmente aquele alimento? Aproveitar cascas, aproveitar talos, que muitas receitas trazem, e a gente pode reduzir o lixo da nossa casa, e principalmente o lixo orgânico, né? A gente pode potencializar o uso desses alimentos em sua totalidade. E agora, falando tudo isso, por onde a gente deve começar? Principalmente buscar uma receita simples. Eu indico muito a Rita Lobo. Gosto muito dela, acho ela extremamente didática. Ela não faz nada milaborante, ela inclusive sempre brinca que o que ela vai fazer é o que está dentro da geladeira. Então ela tem receitas passo a passo básicas, né, simples e muito didáticas. Existem vídeos, ela tem Instagram, tem ela em alguns sites, só procurar no site de busca, chama Rita Lobo. Ela é super didática e eu acho super interessante começar por ela também. Então, buscar uma receita simples, seja como fazer arroz. No YouTube tem. Se você nunca fez. Se você tem uma prática na cozinha, não tem prática, desculpa, realizar primeiro os pequenos lanches, então conseguir fazer um sanduíche diferente, algo que você nunca fez, que não é só queijo e presunto, mas fazer um preparo de, por exemplo, um patê, faz uma busca na internet de alguma receita e tenta começar a preparar os lanches para você ver como é prazeroso essa questão de sentir o alimento na mão, de realizar o preparo, de arrumar uma mesa, de consumir o que você mesmo cozinhou, né? Uma recompensa para você. Arrisque. Então, utilize redes sociais ao seu favor, faça as buscas aí. Tem muito chefe, tem escolas de gastronomia de alto nível, internacional, com cursos grátis em época de quarentena. Então, vale muito a pena assistir, né? Prepare um ambiente, separe os ingredientes, os utensílios necessários, não cozinhe em meio caos. É um momento onde você está buscando prazer, onde você precisa buscar aquela atenção plena. Então, busque organizar um ambiente. Os ingredientes, primeiro que você vai precisar, depois os utensílios, separe tudo e assim você começa a prática da cozinha. Para isso também não te gerar mais estresse e mais ansiedade. Então, o que cozinhar minha própria comida pode me ensinar? Então, pode me ensinar três principais coisas. O respeito ao meu corpo. Então, eu saber que eu tenho um corpo para nutrir e que ele merece respeito. A redução de desperdício, que a gente tocou aqui em algumas coisas, né? Então, eu saber, por exemplo, eu planejar o cardápio da minha casa vai me fazer jogar menos comida fora. Eu vou conseguir saber o quanto que eu consumo de alimentos ao longo da semana, se eu faço uma feira semanal ou se eu faço uma feira mensal. Eu não vou deixar aqueles alimentos ou estragar na geladeira ou estragar na despensa, porque eu vou conseguir potencializar aquela história de cheguei à noite e não tem janta, mas eu tenho um frango assado dentro da geladeira, eu tenho ovos, eu tenho cheiro verde, eu tenho cebola. Por que não desfiar esse frango e fazer um omelete à noite? Então eu vou conseguir potencializar até minha criatividade com o que eu tenho dentro da geladeira, reduzindo o desperdício. Comer a gente precisa lembrar que comer é um ato social, um ato político e um ato orgânico. Então, tudo que a gente consome, ele tem essa questão do ato social, porque a gente pode potencializar, por exemplo, o consumo de alimentos orgânicos da agricultura familiar, ocasionando uma geração de renda para aquele grupo, né? A gente tem as nossas escolhas por empresas alimentícias, né? Por o que existe de política por trás daquele produto, quais são as políticas praticadas por aquela empresa, por que não procurar isso para fazer um consumo mais consciente
consciente do que a indústria está te oferecendo. E uma questão orgânica que é o respeito ao meu corpo, que é nutrir o meu corpo. Então, todos esses três, o que é o comer, é importante a gente saber para conseguir introduzir essa questão do cozinhar. Por que é importante cozinhar? Por que a cozinha tem que ser minha aliada? Por que a cozinha não tem que ser um coadjuvante dentro da minha casa? Porque eu preciso habitar mais a cozinha, justamente para conseguir fazer essa rede. Porque comer é este ato social, político e orgânico. E aqui eu coloquei só uma questão básica para a gente conversar, porque eu acho importante, já que a gente está falando de cozinhar e a gente precisa falar sobre a prática de supermercado, e pode ser algumas dúvidas, né, de algumas pessoas. Primeiro, para cozinhar eu preciso ir ao supermercado ou em épocas de distanciamento social e de menos aglomerações de pessoas, eu posso potencializar o uso dos aplicativos, né? Por que não? Colocar uma máscara limpa em casa, realizar as compras com planejamento. Quando eu digo com planejamento é voltar ao papelzinho e à lista, fazer uma lista no papel, evitar levar o celular para o supermercado para você não ficar manipulando o celular também, fazer uma lista de acordo com o que você sabe visualmente onde estão as coisas no supermercado. Para quê? Para você potencializar o seu tempo no supermercado. Hoje, neste momento que estamos vivendo, não é momento da gente passear no supermercado, apesar, né, de, por vezes, ser a distração de alguns, mas não é o momento de fazer isso. Então, você conseguir visualizar dentro da sua lista o que você vai fazer, isso te otimiza tempo. E depois da pandemia, isso também vai te otimizar tempo, porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer outras atividades, e esse tempo do supermercado, que antes você gastava 1 hora, você pode gastar meia hora, 20 minutos, se você potencializa a sua lista de acordo com o que você quer, com o seu planejamento de cardápio que você fez. Higienizar os alimentos quando chegar em casa, mergulhar as verduras e frutas em uma solução com água sanitária, sem alvejante, tá? No rótulo tem escrito, por 15 minutos, então 1 litro de água, 1 colher de sopa. Depois enxaguar com água corrente, passar álcool 70 nas embalagens de alimentos que serão armazenados, arroz, feijão, macarrão, enlatados. O que você conseguir lavar com água e sabão, lave com água e sabão para você não desperdiçar o seu álcool, tá? Só use álcool no que não pode ser levado para água e sabão. E higienizar também os produtos não comestíveis. Por exemplo, detergente, bucha de pia, tudo isso a gente também precisa higienizar na ida do supermercado. E aqui eu coloquei um slide para a gente pensar e já tentar finalizar. Por que a gente complica? Né? Por que só serve cozinhar se for uma cozinha de alta gastronomia? Porque eu só posso fazer um macarrão se for um macarrão com 52 ingredientes, com um ingrediente que só tem lá na Malásia. Então, por que a gente não potencializa o que a gente tem aqui? Todos esses pratos são pratos que a gente pode fazer comumente, e por que não é? E essa foi minha ida à comida, essa foi minha ida à cozinha. Esse foi o autocuidado que eu fiz por mim hoje. Então, todos aqui são pratos simples, fáceis de fazer, que tem muito nutriente agregado e que a gente pode começar por aqui. Cozinhando, fazendo nosso autocuidado, conhecendo os alimentos, potencializando o sabor, diminuindo a ansiedade e praticando uma alimentação mais saudável, sem tentar o tempo inteiro buscar algo para comer, né? Porque a gente teve aquela atenção plena na hora de fazer a refeição. A gente não fez a refeição na frente da televisão, a gente não fez a refeição correndo atrás de menino tentando dar para ele na boca, a gente não fez nossa refeição do almoço na hora do jantar e do jantar na hora do almoço, do café da manhã na hora do lanche. Isso é muito importante a gente pensar nessa época. Então, descomplique. A cozinha não é complicada, a cozinha precisa ser prazerosa. Aqui eu trouxe um textinho, uma frase para vocês que eu gosto muito, que comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com a nossa história. Comer tem relação com autorrespeito,
nossa conexão com o nosso corpo e compromisso com a vida. Então, o ato de comer não é um simples ato. O ato de cozinhar para você e para sua família não é um simples ato. É um ato de amor, é um ato de autocuidado e é um ato que precisa ser praticado. E a gente pode potencializar isso nessa quarentena e com certeza os efeitos serão muito positivos, até no preparo de um bodó em casa à tarde para comer com leite, tomar com leite com café, vai ser super prazeroso e vai ser super válido. Finalizando e agradecendo a todos aqui, antes de eu responder pergunta que eu não olhei ainda se tem ali, fiquem em casa, e não é na casa da vizinha, não é na casa do amigo, não é na casa da sogra, não é na casa do avô, é na sua casa. Tá? Hoje é 25 de abril de 2020, menos um dia de distanciamento social. Abrace essa causa do distanciamento, porque depois a gente precisa abraçar quem a gente ama. Né? Então vamos praticar o distanciamento social, vamos nos conscientizar que a gente precisa realmente nesse momento ficar recluso e tomar todos os cuidados possíveis para a gente reduzir esse número de casos e número de óbitos que a gente tem no estado e no país. Muito obrigada. Não sei se tem pergunta aqui. Bem, gente, esse é o momento onde nós abrimos o espaço para que a doutora Juliana possa responder possíveis perguntas, interação de vocês com ela. Então, a gente deixa aberto aqui o espaço, vocês podem mandar aqui na caixa do bate-papo. E, enquanto isso, nós temos alguns informes, né, na verdade, convites para a próxima semana agora, no dia 29 de abril, na quarta-feira que vem, nós temos uma web já com a doutora Cirlei Lobato, que é médica infectologista, e vai falar um pouco a respeito do Covid-19, paramentação para isolamento dos profissionais de saúde. Então é uma web bem interessante, né, de um tema bem abrangente. Então quem tiver interesse em participar dessa web, está feito o convite. No dia seguinte, na quinta-feira, nós teremos uma outra web também com a doutora Maria do Socorro Gonçalves, que é médica pediatra, especialista em neonatologia, né, e ela vai falar também sobre Covid em crianças, né, as características e como lidar com essa infecção nas crianças, certo? Então, nós percebemos que tem algumas pessoas aqui digitando, nós vamos esperar as perguntas para a doutora Juliana, e aí a gente pede que vocês solicitem o certificado. Nós estamos com algumas pendências das últimas webs, mas não se preocupem, que todos serão enviados, tá bom? Sempre nós enviamos, todas as vezes. Então, vocês podem preencher essa solicitação aí nesse formulário que nós enviaremos na próxima semana também, certo? Tá aqui, consigo, da Júlia, né? Oi, Júlia. Boa tarde. Interessante sua pergunta. Eu gostei de como você finalizou a pergunta, né? Então, existem alguns alimentos que a gente pode correlacionar, por exemplo, com a serotonina, né? Que é essa questão da felicidade aí que você utilizou para o organismo. E a serotonina eu tenho ela na banana, eu tenho ela no chocolate, eu tenho em alguns grãos, por exemplo, em linhaça também. Eu vou ter a presença da serotonina, a gente pode potencializar isso, né? Mas o principal que a gente precisa fazer, eu acho que essa questão que você falou é iminente, né? A gente ser bombardeado por essas notícias o tempo inteiro, é tentar, por vezes, se desligar um pouco dessas notícias e a prática da alimentação, de procurar uma receita nova, por exemplo, algo que te traga, que te remeta a algo da infância, por exemplo. Eu gostava muito de comer bolo de milho na casa da minha avó.
trazer esse resgate de algum alimento, de alguma preparação, também ocasiona essa questão de felicidade, né? Juntar os nossos à mesa, óbvio, os nossos, quando eu digo aqueles que estão fazendo quarentena com a gente dentro de casa, que mora com a gente, muitas vezes filho, marido, ou a mãe também, se a gente puder juntar essas pessoas em um momento de café da tarde, porque o que eu percebo é que as pessoas estão com a seguinte dinâmica: a gente está ficando muito tempo junto. Chega no momento que fica todo mundo, cada um no quarto, ou então todo mundo em frente à sua televisão, e esses momentos da alimentação, essas práticas de alimentar a mesa, de fazer um cuidado à mesa com todo mundo, de colocar uma mesa, colocar uma toalha, colocar canecas de café, colocar prato para fazer uma refeição, isso não está sendo tão feito, né? Porque a gente está muito ligado nessa questão de, ai meu Deus, termina logo, e a gente não está potencializando o tempo que a gente tem em melhorar algumas práticas, tanto de cozinhar, como de conversar durante um lanche da tarde ou um café da tarde com os nossos familiares. Então tem esses alimentos, a banana, alguns grãos, né? Até o feijão também tem essa particularidade, o chocolate tem essa particularidade, mas a gente pode fazer isso através da junção dos familiares e de um preparo de um prato todo mundo junto. Eu acho que isso é bem legal, e isso também gera essa consequência de felicidade para o organismo e todo mundo comendo o que preparou, o que ajudou a preparar. É isso. É. Que foi iniciada pelo Dr. Odilson e o Dr. Rodrigo, que são profissionais médicos e acadêmicos de medicina do internato, onde eles ficam de plantão recebendo ligações e mensagens de WhatsApp, nesses números que o Renato mostrou aí, para que possíveis casos de sintomatologia da Covid-19, né, quem tiver algum sintoma, ao invés de procurar um serviço público de saúde, que possa entrar em contato com esses profissionais para que eles orientem o fluxo de como fazer nesse momento, certo? Então, quem puder divulgar, esse é o número do Disque Coronavírus, e os profissionais estão aí das 8 da manhã até as 17 horas, disponíveis nesse número fixo, e o número de WhatsApp ele é disponível 24 horas, então qualquer momento que você tiver dúvida quanto a isso, pode mandar o WhatsApp que eles responderão com certeza, certo? Então, mais uma vez a gente agradece, né, lembrando das nossas próximas webs da semana que vem, e declaramos encerrada essa web de hoje. Muito obrigada pela participação de todos e até semana que vem.